Essa etapa ela é dividida em duas subetapas. Uma etapa de projeto, onde a gente chama de projeto básico, onde a gente desenvolve já alguns desenhos um pouco mais técnicos, que são todas as plantas técnicas. Então, planta de construir, demolir, planta de pontos elétricos, hidráulicos, de ventilação mecânica e ar-condicionado, já alguns itens mais focados na parte técnica. Com esse jogo técnico de desenhos, a gente consegue desenvolver um outro documento, que se chama Memorial Descritivo e Quantitativo. Esse memorial, a gente vai basicamente pegar as informações que estão em desenho e transcrever elas para escrita e quantificar isso para a gente conseguir ter uma estimativa de custos do seu negócio. Então, entendam que o projeto, os desenhos, eles andam em paralelo com os orçamentos e os valores. Nesse momento, a gente entende se aquele budget que o cliente passou lá atrás para a gente na fase 1 está dentro, se está batendo o projeto, as escolhas com o valor e a que ajustes já são feitos. Nessa fase de projeto básico, a gente também já vai identificar quais são os projetos complementares que esse cliente vai precisar. O que são projetos complementares? São projetos que a arquitetura não faz. Exemplo do que mais acontece com bar e restaurante. Projeto complementar de ventilação mecânica, que é toda a parte de exaustão, insuflamento, né, que funciona ali para a parte de coifa. Um projeto de reforço estrutural, caso a gente faça uma obra de alto risco, onde a gente vai mexer em estrutura, rampa, escada, trocar parede estrutural de lugar, mexer em pilar, viga, é preciso que o engenheiro civil calculista faça esse projeto para mandar para a arquitetura compatibilizar. A arquitetura ela vai receber esses projetos complementares e ver se está todo mundo conversando, funcionando, para não ter nenhuma interferência ali na hora da obra. Outro projeto complementar que é comum na área de bar e restaurante é o projeto elétrico, hidráulico / esgoto, né? Muitos clientes chegam com pontos que são residenciais, então eram imóveis que eram casas. E aí você tem uma reforma grande nesse tipo de imóvel, porque você precisa trocar geralmente toda a fiação, quadro de luz, transformar esse quadro de luz que antes era residencial para um novo uso que vai ser comercial, no caso comercial de food service. A parte de projeto complementar de hidráulica vai rever toda a tubulação, né, do espaço, bitola de cano, caixa de gordura, a parte de entrada de água do imóvel também. Isso é um projeto complementar de hidráulica / esgoto. Então, aqui são alguns tipos de projeto complementar que aparecem, né, em bar e restaurante e que nessa fase de projeto básico a gente vai entender quais vão ser necessários, vai fazer esses orçamentos e traz para dentro do projeto e compatibiliza isso nessa etapa de projeto básico. Estando aprovado esse projeto básico pelo cliente e essa estimativa de custo, aí a gente vai para uma última etapa de projeto que se chama projeto executivo. Então, quem vai executar a obra precisa desses desenhos em mãos, né? Então, é a arquitetura que solta esse conjunto de desenhos. Nessa hora, a gente faz ampliações e toma decisões construtivas em desenho. Então, a gente vai fazer um jogo de desenhos, geralmente, uma média aí são 40 folhas, né, de desenho. Ampliação de tudo que vocês podem imaginar, não só de desenho, mas textos, anotações, informações que vão estar na mão dessas pessoas que vão executar. Então, o fornecedor de marcenaria recebe esse desenho, o fornecedor de pedras, marmoraria recebe esse desenho, a própria mão de obra civil vai receber esses desenhos. E aí a gente está falando de ampliação de tudo, além de marcenaria, pedras, paisagismo, decoração, serralheria, vidraçaria, tem toda essa categoria de desenhos para serem detalhados, tá? Depois que é feito esse conjunto de desenhos, a gente faz os orçamentos finais. Então, lá atrás, na fase de projeto básico, a gente está falando da fase 2 ainda, foi feita a estimativa de custos. Então, a gente já sabe a grandeza de investimento para fazer essa reforma. E agora, nessa última etapa, depois de todos os projetos aprovados, é feita a orçamentação final, com todos os fornecedores corretos e a contratação desses fornecedores. Então, é um papel do arquiteto também fazer esse processo de orçamentação, que não é um processo fácil. A gente às vezes vê o cliente falando, não, eu tenho tempo, eu gosto de fazer orçamento. Não é bem assim que funciona. Na prática, a gente quando é especializado em algo, a gente já tem players do mercado
que são muito bons, que a gente já conhece, que a gente já trabalha, que também são especializados naquilo. Então, você solicitar orçamento para mais de um fornecedor para o mesmo item é importante. Isso dá trabalho. Então, deixe isso na mão de alguém que entende. Porque você solicita o orçamento, aí você cobra o orçamento para a pessoa te mandar a tempo, aí você revisa esse orçamento, vê se as informações estão corretas com aquilo que você pediu, pede revisão, cobra de novo, compara orçamentos, planilha isso numa tabela para o cliente enxergar de forma clara aqueles orçamentos. Então, é uma responsabilidade do arquiteto enxergar essas informações. E são muitas informações, são muitos detalhes. São muitas pessoas conversando ao mesmo tempo. Então, o processo de orçamentação é algo sério e que tem que estar na mão de quem sabe fazer. Contratada essa mão de obra, aí a gente encerra a fase 2 e começa a fase 3, que é a fase de obra. A fase de obra, ela tem duas responsabilidades. São 2 times que vão tocar essa frente. A gente fala que é o time de arquitetura, com a parte de projeto completo. Ele vai emitir um documento que se chama RRT, que é o Registro de Responsabilidade Técnica de Projeto. E quem vai fazer a obra, esse engenheiro, essa empresa de engenharia contratada, vai emitir o documento que se chama RRT de Execução. Tá? São 2 universos, só que eles conversam porque eles vão estar todo dia ali na obra. Aqui no escritório, a gente sempre é responsável técnico do projeto, mas não é o responsável técnico da obra. Quem é responsável é essa engenharia, né? Esse documento, ele é muito importante. Quem emite ele é o CAU. No nosso caso, é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né? Ele é um documento importante para a gente que está prestando serviço, para você, dono de bar e restaurante que está contratando, para ter formalizado esse documento, tá? Quando você faz uma obra, por exemplo, de alto risco, ou você precisa regularizar na prefeitura, esse documento ele é exigido. Mas mesmo quando é uma reforma de baixo risco, que você não vai fazer intervenções estruturais no imóvel, a gente emite esse documento de qualquer forma. Nessa parte da obra, você pode contratar um serviço mais pontual ou um serviço mais completo. A contratação desse serviço pontual, a gente fala que é a visita técnica, né? Então, o arquiteto, ele vai na obra conforme a necessidade do cliente e o cliente chamando ele para ir uma vez por semana, 2, 3, enfim, a cada 15 dias até pode acontecer, dependendo do ritmo da obra e complexidade. E essa visita técnica ela é pontual. O arquiteto vai lá na obra para resolver coisas pontuais e tirar dúvidas pontuais, tanto da mão de obra quanto do cliente. E não existe uma relação ali diária da obra. Então, realmente é algo pontual e que é necessário. Ou então, é feita uma contratação mais completa, que a gente pode chamar de gerenciamento de obra. Aqui no escritório, esse gerenciamento de obra, ele é feito da seguinte forma. A gente vai na obra até umas 3 vezes na semana. Se precisar mais, tem semana que precisa menos, depende muito da fase da obra. E aí a gente faz esse acompanhamento diário. Então, tem um contato diário com toda a mão de obra que foi contratada, que são sempre empresas de engenharia que a gente indica, contato com todos os fornecedores, controle de entrada e saída de compras que o cliente fez, controle de qualidade da prestação de serviço dos fornecedores que foram contratados e a organização desse cronograma. Quando esse fornecedor entra, quando esse fornecedor tem que sair, ele terminou o trabalho dele, vamos ver se está tudo certo. Se tiver algum problema, a gente já toca isso. Então, assim, é um dia a dia com muitas pessoas ao mesmo tempo e dá trabalho. Então, você, dono de bar e restaurante, não deve fazer esse serviço. Às vezes o cliente fala, não, mas eu gosto de obra, eu tenho tempo. Não faça isso. Deixa na mão de quem já sabe fazer e é especializado nisso e já toca isso há algum tempo. Por quê? Você, dono de bar e restaurante, está se preparando para inaugurar ou reinaugurar. Você tem mais 1000 outras coisas para se preocupar, como estocagem, ver outros tipos de fornecedores que vão envolver ali o dia a dia da sua operação. Então, a obra, ela é sempre algo complexo. Obra tem problema, sempre. Eu acho que a grande questão é, quando você contrata alguém especializado, que já está acostumado a fazer isso, vai resolver os problemas da melhor forma e vai tentar diminuir ao máximo os riscos que podem acontecer. Porque não é fácil tocar uma obra, ainda mais quando o imóvel às vezes não é comercial ou é um imóvel muito complicado, que já está machucado, que já tem seus problemas por si só. Então, essa fase de obra, ela é importante ter um profissional tocando isso, tá? Então, ou é contratado essa visita técnica, ou é contratado esse gerenciamento de obra. Aqui, especificamente no escritório, a gente só faz o gerenciamento de obras
quando o cliente contrata mão de obra civil que a gente indicou. Pessoas que a gente já está acostumado a trabalhar, pessoas que também já tocam obras de bar e restaurante. E o cliente tem a total liberdade de contratar alguém que ele já conhece, ou enfim, que a gente nunca trabalhou. Isso também está tranquilo. Mas quando existe esse cenário, a gente só presta o serviço de visita técnica. Então, tanto num cenário de visita quanto no de gerenciamento, a gente dá esse suporte de obra para o cliente. Bom, e por último, vamos falar de um case? Aqui no escritório, a gente vai falar sobre o case do Macedo, tá? O Macedo Pizzaria, para quem não conhece, é uma pizzaria super tradicional aqui em São Paulo, que tem uma pizza maravilhosa já há muitos anos. E durante a pandemia, eles fecharam, né, o ponto e foram pegar um novo ponto focado mais em delivery inicialmente. Então, a clientela do Macedo é super fiel, é uma ótima clientela de um número bem grande. E esse cliente estava, né, ansioso para comer novamente a pizza do Macedo. Então, o cliente pegou um ponto, né, alugado, que já era um restaurante, e transformou esse ponto num grande delivery, mas também com o takeaway, que é a retirada. Então, o nosso cliente Macedo quis proporcionar uma retirada bacana de pizza, né? Ou seja, esse cliente não vai só lá e pega a pizza. Ele fica num lugar confortável, num lugar bonito, num lugar aconchegante, para fazer a espera dessa pizza, né? Então, foi feito um projeto de fachada, ali de retirada muito especial para atender esse cliente. Uma das coisas importantes desse projeto foi que existia muita tradição, né, no Macedo, por já ter há tantos anos e ser uma marca super consolidada aqui em São Paulo. E aí a gente quis, e a gente sempre respeita essa história, esse histórico que já vem do cliente, mas a gente gosta muito de tecnologia e inovação. E aí a gente apresentou para eles alguns modelos, por exemplo, de forno, né? Hoje você tem diversos fornos inovadores para pizza, mais compactos, mais rápidos, e a gente fez essa apresentação para eles, mas eles quiseram manter o forno tradicional a lenha, com construção ali de alvenaria, para manter a tradição deles, e a gente super respeita isso e coloca isso dentro do projeto. Então ali no forno do Macedo é um super forno de pizza, a lenha tradicional, o método construtivo tradicional. Uma outra particularidade desse projeto foi que a gente desenvolveu aqui uma bancada específica para a necessidade deles. A gente criou uma bancada que o tampo é de pedra e aí embaixo ela já tem uma bancada refrigerada com os compartimentos e em cima tem todas as cumbucas, que é o que a gente chama de GNs, refrigeradas. Então o pizzaiolo ele abre a pizza nessa pedra, ele já monta ali com os recheios e passa para o forno. Então ficou uma bancada super otimizada ali no espaço, funcional e compacta. Então foi uma peça desenvolvida especialmente para o Macedo. Uma outra curiosidade desse projeto é que a gente tinha um ponto que já era comercial, como eu falei para vocês, já era um restaurante, só que o ponto estava muito machucado, muito danificado. O cliente já tinha noção disso, a gente também, mas problemas foram aparecendo ao longo da obra de coisas mais estruturais do imóvel que não pareciam ter, né? Então, resolver esses desafios, resolver esses problemas é sempre um desafio muito grande. Então, por exemplo, ter que trocar a caixa d'água, ter que mudar ponto de entrada, né, de luz ou de água, são desafios que a gente tem que contornar e resolver ali na obra junto com o cliente e junto com essa mão de obra que está ali. Então, o Macedo foi um case de sucesso onde a gente entende que o cliente contratou o projeto completo, né? Então ele contratou desde a parte de conceito, todo o projeto executivo, contratou alguns projetos complementares, como elétrica e ventilação mecânica, e a gente fez o acompanhamento de obra, né, desse cliente, de estar ali no dia a dia da obra, de resolver problemas, de estar em contato com o fornecedor, tentar todo mundo junto dar soluções para algumas coisas. Então, o Macedo fez um sucesso pra gente, onde a gente entende que foi um projeto não só esteticamente, combinando ali com a marca, conversando com a identidade deles, mas toda a parte funcional também de cozinha, né, onde a gente se envolveu e fez toda essa parte. Então, desde a parte de arquitetura e conceito e também a parte de cozinha e indo até a finalização de obra. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha conseguido transmitir para vocês um pouco mais sobre o papel de um arquiteto especialista em food service, quais são as responsabilidades, o processo aí, essa jornada, planejamento. Acho que a mensagem mais clara aqui é deixar que o projeto de arquitetura não é somente um desenho ou um 3D, mas sim todo um cronograma, uma experiência ali de orçamentos, planejamento para ajudar você, dono de bar e restaurante, a ter em mãos o timing certo para inaugurar,
qual é o investimento e de fato fazer isso acontecer. Então eu espero que vocês tenham gostado e que vocês coloquem essas dicas em prática. Até o próximo vídeo.